Oi, primeiro ano, como é que vocês estão? Estão bem? Estão preparados para mais um encontro? Professor, tudo certinho? A turma está agitada? Bem, vocês sabem que nós temos aí todos os dias um conteúdo novo para vocês. E o que será que nós teremos hoje na nossa aula 13.1? Vocês já viram o material, né, pessoal? Vamos continuar falando de linguagem. O que é que vocês estão achando? Em nosso último encontro falamos sobre a importância de quê? Da linguagem verbal e a linguagem não verbal. Conseguiram fazer aquela atividade? Tiveram um tempinho para fazer? Eu tenho aqui uma imagem que vai trazer uma linguagem não verbal. Eu não disse nada, não tem nada escrito, porém a imagem traz todo um significado. Conseguiram? Então prepara o material, prepara o seu caderno que tem mais. E aí você vai relembrando através de quê? Conceito, os exemplos, as placas. Por exemplo, eu quero fazer uma poesia. Como é que eu denomino? Então é isso que nós vamos relembrar agora. Então preste atenção, pegue aquele seu caderno, das suas anotações e vamos lá na tela. Vamos ver o que nós temos aqui. Funções da linguagem, primeiro ano, ainda nivelamento. Nós vamos falar hoje sobre tipos de linguagem, referencial, conativa, emotiva, metalinguística, fática e poética. Texto atual, linguagem e comunicação. Então, quando nós falamos em linguagem e comunicação, olha só, você consegue viver sem a comunicação? Sem a linguagem? Você aí na turma, vamos ver. E sempre tem aquele que fala, professora, se eu pudesse eu entrava e saía calado. Mas você não precisa falar. Muitas vezes um gesto seu passa toda uma mensagem, concordam? Na turma tem aquele que fala bastante, aquele mediano e aquele que fica calado do início ao fim. Mas e os gestos que ele faz? Seja com o colega, seja com o professor. Vamos ver se ele vai conseguir, né? Então você consegue identificar dentro da turma quem é aquele que, nossa, você fala demais, fica quieto um pouquinho, ele faz uso ali excessivamente da linguagem, mas tem um outro que não fala e gesticula, né? Olha aquele ali, viu como é que ele tá? Percebeu? Então tudo é comunicação, todo o nosso meio é comunicação. Vamos lá para a tela. E falando em comunicação, olha o que nós temos aqui. Na segunda metade do século XX, dando a continuidade ao trabalho de Ferdinand de Saussure, uma corrente dos estudos linguísticos passou a entender a língua, então vejam bem, passou a entender a língua como um instrumento de comunicação. Nesse contexto, as contribuições da chamada teoria da comunicação ganharam importância. Posteriormente, esse entendimento de língua acabou se revelando limitado. Nos dias de hoje, estudiosos preocupam-se em investigar como as práticas sociais se materializam por meio da fala e da escrita, e de que forma essas duas modalidades da língua se relacionam. Então, nós vamos ver qual a importância que tem a comunicação, a linguagem, as formas que eu posso comunicar-me, ok? Então aqui é a nossa árvore do conhecimento, carregada aí de informações para vocês, que vocês já conhecem, já trazem uma bagagem em primeiro ano. Linguagem e comunicação. Vamos ver o que nós temos aqui. O que é linguagem? O que você conceitua como linguagem? Quem diz aí na sala? O que é linguagem? Vamos lá. Linguagem é todo um sistema de sinais convencionais que nos permite realizar atos de comunicação, correto? E a comunicação, nós vimos em nossa última aula, que é uma palavra derivada do termo latino que? Comunicar, que significa partilhar, participar, algo tornar comum, certo? Linguagem e comunicação. E aqui nós temos linguagem de que forma? Através de que eu posso demonstrar, transmitir a linguagem? Eu tenho aqui a dança,
Veja se você concorda. Através da dança eu passo uma linguagem. Através da música, quantas músicas têm ali uma intenção, traz uma informação, nos causa uma sensação. E o teatro também. Então veja, quando nós falamos em linguagem, você não pode pensar que é só aquela parte escrita ou só a minha fala. Não, eu tenho várias formas de transmitir e falar de linguagem, certo? Segundo Roman, a base da teoria da comunicação está em quê, primeiro ano? Quando eu penso em comunicação, ela está na identificação de 6 elementos presentes em todas as situações de interlocução. Mas é claro que tudo fica melhor quando eu visualizo através do exemplo. Lembram que nós falamos sobre os elementos da comunicação? Olha só, quando nós falamos aqui, sempre relembrando para os senhores, uma aula puxa a outra. Em nossa última aula, nós falamos sobre o quê? Quem lembra? Elementos da comunicação, o canal, o receptor, o emissor. Então, se já não era novidade para vocês, tivemos o quê? Mais uma busca na memória e agora voltamos a falar sobre isso. Quais são esses elementos? Qual é o seu papel quando você está ali numa reunião? Ai, professor, eu sou apenas o ouvinte. Não, eu sou o emissor. Olha a minha responsabilidade. Percebe? E o receptor? Então, qual é a função de cada um deles? Vamos ver mais uma vez aqui na tela? Então, se você não compreendeu ainda, ficou alguma coisa solta, né? Olha só, o emissor. Então, você vai sempre lembrar que o emissor é aquele que emite a informação. Ele fica ali responsável por esse momento. E o receptor? Tem o meu emissor, o meu receptor, o nome já traz aí uma ajuda, que é aquele que recebe a mensagem. Concordam? Então, eu já sei bem o que é um emissor, um receptor e o código, o modo como a mensagem é transmitida. É através da escrita? Não, não vai ser pela escrita, mas vai ser através da fala. Olha aqui os gestos, né? E etc. São várias formas que você pode transmitir ali. A mensagem é o conteúdo que é expedido, enviado. E aí você vai lembrar de quê? Qual é o assunto? Qual o contexto que eu quero utilizar? Lembra lá da palavra manga? Se eu escrevo a palavra manga sem contextualizá-la, você vai ficar perdido. Então é manga o quê? Manga fruta? Manga ali uma parte da roupa, né? O contexto é a situação que envolve o emissor e o receptor. E o canal, que nós também já falamos sobre este canal, é a fonte de transmissão da mensagem. Pode ser, lembram, através da revista, do livro, do jornal, rádio, TV, o celular. Por que eu circulo o celular? Porque hoje é o nosso maior canal. É a forma pela qual nós nos comunicamos assim diariamente. Temos ainda e-mail, telefone, carta e etc. Tudo bem até aí? Falando do elemento da comunicação. Mensagem poética. Olha lá, emotiva. Aqui nós temos referencial do contexto, a mensagem fática, metalinguística, o código, e você vai lembrar, conativa, apelativa e o receptor. Mas o que cada um traz de informação para a gente? Quando eu falo ali uma mensagem mais emotiva, o que eu vou lembrar, primeiro ano? Diga aí. Quando você fala emotivo, o que traz assim a sua mente? O que vem? Essa mensagem mais poética. E a mensagem apelativa? Quando você está passando bem, de repente tem ali um vendedor na loja, qual é aquela mensagem apelativa, né? Venha, não perca a promoção. Então você precisa identificar
cada uma delas. O que te traz emoção? Quando fala em apelativo, o que eu vou lembrar? Então, vejam, é possível identificar pelo menos uma das 6 funções da linguagem, as quais se relacionam diretamente com os elementos da comunicação. Função emotiva. Já começa a marcar aí. Então, o que é essa função emotiva, primeiro ano? Quem faz uso da função emotiva? A mensagem revela as opiniões e os sentimentos pessoais do locutor, autor, tornando-se um texto subjetivo. Estou tendo uma vertigem. Tenho um pouco de medo. A que me levará a minha liberdade? O que é isto que eu estou te escrevendo? Isto me deixa solitária. Então aqui, o que você pode perceber? Existe uma emoção, você percebe uma emoção no texto? Então vamos ver, primeiramente a função emotiva. Uau, eu venci, eu sou demais, consegui aprovação, ninguém me segura. Quando ele fala aqui, nós temos uma emoção? Ou é aquele texto, uau, eu venci, eu sou demais. Até você faz uso da função emotiva? Quem faz aí na sala? Você consegue identificar quem é aquele mais emotivo? Quando vai escrever, quando a professora pede, vamos fazer uma leitura? E aí você realmente entra no personagem, você interpreta de uma forma que você passa a emoção para toda a sua turma. Mais um pouquinho, estou doente. Meus pensamentos começam a estar confusos, mas o meu corpo, tirado as coisas, entra nelas. Sinto-me parte das coisas com... E uma grande libertação começa a fazer-se em mim. Uma grande alegria solene, como a de eu estar, vem. Um verso ilegível. Olha a emoção aí. Expressa a visão pessoal do locutor, suas emoções, opiniões, subjetividade. E aqui, quem aí na sala tem um diário? Alguém aí na sala tem um diário? As meninas que gostam, né? Quem tem o diário? Quem já fez o seu diário? E um poema carregado de emoção? Quem? Olha lá, expressa o que? A visão pessoal do locutor. Aqui, gente, olha, eu vou colocar toda a minha emoção. O que aconteceu no meu dia? Durante o dia. Poema lírico, a carta, um bilhete. Quais desses vocês já utilizaram? Então dá para a gente ir lembrando e buscando essa emoção comentada aqui. Saindo ali da emoção, nós temos a função conativa ou apelativa. Olhando as imagens, o que vocês conseguem extrair quando nós falamos em apelativo? Olha lá, limpe seu sofá pelo menos uma vez por ano. Olha, gente, isso aqui está apelando ou não? Como que você encontra essa apelação? Eu tenho de um lado a cor, como realmente deveria estar, e olha o outro lado. Então aqui é uma apelação, percebe? Beba Coca-Cola. Já fica, eu estou com uma sede. O que eu quero? Olha aqui a função apelativa. Beba Coca-Cola. E o outro, aqui, o que vocês conseguem imaginar aí? Nunca perca o foco. Onde é que está o foco? Onde que ele aparece com mais clareza? Um está embaçado e o outro aparece com muita clareza. Então, nós temos aqui a função conativa ou apelativa, certo? Essa entrada no interlocutor ou receptor, de modo que a principal finalidade, qual é? Quando eu falo em função apelativa, a principal finalidade é a de convencê-lo e chamar a sua atenção, tá certo? Vamos ver o que mais nós temos aqui para vocês. Por favor, não vá ainda. Espera anoitecer. A noite é linda. Me espera adormecer. Não vá ainda. Não vá ainda.
Aqui nós temos essa função apelativa. Por quê? Né? Se você encontra, por quê? De que forma? É o jeito como foi escrito? Por favor, não vá ainda. Espera anoitecer. Aí começa a apelar. Fala assim, você está apelando assim, né? A noite é linda, me espera adormecer. Então, o objetivo da mensagem é convencer o receptor a atender à solicitação do emissor. E aí vai ser utilizada toda a forma de fala, de escrita, aquela mensagem que você não tem como dizer não, concordam? Está centrado no destinatário, leitor, ouvinte, textos publicitários em geral. Olha aqui esta propaganda. Crie uma homenagem para a mulher que foi a sua primeira referência de beleza. Tá vendo como está bem explícito aqui pra gente? Caricaturas, charges, que nós trabalhamos sempre, muitas charges com vocês. Que mais? Cartoons. Sempre vem ali uma mensagem através das charges. E aí para vocês já não é nenhuma novidade, né? Função referencial ou informativa. Falamos da emoção, falamos da apelação, né? Aquela apelativa. E agora nós temos a linguagem, ela é o quê? Objetiva, direta, denotativa e escrita na terceira pessoa do singular. A mensagem está centrada diretamente no referente. Quando nós falamos em função referencial ou informativa, é importante lembrar que ela vai direto ao que ela quer, tá? Então vocês podem marcar a função referencial informativa, a linguagem ela é objetiva, ela é direta, não tem rodeios, certo? De acordo com os dados facultados pela Polícia Militar, sobe para 12 o número de vítimas em estado grave após o confronto entre as equipes de futebol nesta quarta-feira, entre as quais 3 mulheres. São quase 10 horas da manhã. Então, através da leitura, se colocasse para você aqui, para a sua turma aí, abrisse só essa parte do texto, desse fragmento, pedisse para você identificar se eu tenho aqui uma função emotiva, apelativa ou aquela referencial, aquela que vai te informar, que traz uma informação. Não fica fácil? São quase 10 horas da manhã. Então, percebam que o foco é referente, ou seja, direto ao assunto, não faz rodeio, certo? Que está sendo abordado, pois o emissor busca fornecer informações. Ele não faz rodeios, tá? Visa informar, a ênfase é dada à terceira pessoa, em pessoalidade. Na manchete de jornal, o que mais que eu posso encontrar? Placa de rua, placa de trânsito, vão marcando aí, tá? Então vejam quanta novidade tem para você e quando você bater o olho agora, você vai identificar. Aqui essa mensagem é carregada de emoção. Não, aqui é direto. O objetivo é o cardápio, então vamos direto para lá. Um relatório e o texto de divulgação científica. Então nós temos manchete de jornal, placa de rua, relatório, placa de trânsito, cardápio. E um seminário também, tá? Também faz parte dessa linguagem, a previsão do tempo. Então, todas essas informações aqui, elas são claras, objetivas, direta. E a função fática, já ouviram falar? Já usaram? Vamos ver quem vai reconhecer aí na sala. Centralizada no canal, tem como objetivo estabelecer ou manter o contato de comunicação. Vamos acompanhar. Oi, Calvin, como vai? Uhul, belo dia lá fora, não? Ouça, eu suponho que você deve estar pensando porque eu liguei. E aí? O que deu para compreender aqui? Façam a análise, vocês, na turma. O que deu para, falando em função fática, o que eu pude compreender aqui? No primeiro, segundo e terceiro quadrinho.
Tem emoção? Tem objetividade? Façam a análise dos senhores. Alô, alô, marciano! Aqui quem fala é da Terra. Para variar, estamos em guerra. Você não imagina a loucura, o ser humano está na maior fissura. Porque está cada vez mais down in the society. Olha aí, gente. Então, qual é a mensagem passada para a gente aqui? O primeiro da charge você vai analisar. Aqui também segue para você fazer a sua análise. Agora chegamos naquele momento que eu acredito que a turma toda aprecie, goste, que é a nossa função poética. Centra-se na construção da mensagem propriamente dita, utilizando o quê? Os recursos imaginativos, a linguagem conotativa, que é aquela linguagem que você pode florear, você pode brincar com ela. E as figuras de linguagem, certo? Quando nós falamos em figuras de linguagem, nós vamos ter aula falando só sobre elas, que são várias, certo? E a linguagem conotativa também. Segue o seco, a boiada seca, na enxurrada seca, a trovoada seca, na enxada seca. Segue o seco sem sacar que o caminho é seco, sem sacar que o espinho é seco, sem sacar que seco é ser sol. O que você percebe aqui nessa função poética? Existe uma melosidade, um ritmo, aquela melodia. Você consegue? Se a turma toda fizer a leitura aí, né? A boiada seca, na enxurrada seca, aí você vai. Então aqui você encontra essa função poética. Tudo bem? Aqui também nós temos em forma, olha como ele está sendo colocado, em forma de quê? De xícara, a fumaça, tem uma mensagem também poética. Aqui a ampulheta da vida, a tua vida avança ou escorre. Aí começa a pergunta e a reflexão também emotiva, uma poética, tanto da xícara quanto da ampulheta. Função metalinguística, senhores. O que nós vamos extrair daqui? Então, vejam bem, que são vários e vocês vão acompanhando aí. Está presente no discurso que utiliza o código para explicar o próprio código. Dê uma olhadinha aqui. O que eu consigo observar na minha imagem? Na pintura, As Meninas, de Diego Velázquez, a cena retrata o próprio ato da criação da tela. Então aqui nós estamos falando de quê? Da metalinguística. Esse aqui para vocês, não sei se vocês lembram, no 9º ano, se alguém lembra de alguma imagem que foi passada para os senhores. Mais alguns exemplos também de metalinguística. E aí você pode analisar e perceber, olha o que ele reflete. Ok? Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alcançam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. Você consegue encontrar aqui qual tipo de informação? Perceba que o assunto é o próprio poema. Então, quando você encontrar uma placa de trânsito, quando você encontrar um poema ali em forma de algum objeto, ele vai trazer uma reflexão para você e você já vai conseguir identificá-lo, certo? Então, vejam bem. O caso mais familiar é o dicionário, que esclarece o sentido das palavras com as próprias palavras, certo? Eu tenho aqui trovão, você encontra todo o significado dele de forma direta, concordam? Então, há canções sobre canção. Eu canto porque o cantar
está em mim como a vida. Então, olha só. Quando nós falamos aqui em comunicação, o que vocês perceberam? O que dá para a gente falar, extrair, quando nós falamos em uma linguagem mais conotativa? Você lembra? Conotação, denotação. Denotação é a palavra no seu sentido, quem lembra aí na sala? Seu sentido real, literal, você vai ali sem florear. Mas eu quero escrever algo para alguém bem interessante, eu quero florear, eu posso brincar com as palavras. E quando eu falo brincar, você pode utilizar os recursos. Eu posso trabalhar com as figuras de linguagem. O que mais? Lembra aí, você que já tem o hábito de escrever, que gosta de escrever para a sua colega, para o seu professor, tem alguém aí na sala que tem esse costume? E quando eu falei, pessoal, ali no diário, quem aí na turma tem um diário? E aí você acorda, vai à escola, ou vai ao trabalho, ou vai ajudar a família em alguma coisa, passou o dia todo, teve um evento, teve um café literário, aí antes de dormir, você vai escrever. Será que você percebe que ali vai ajudando você a conhecer o quê? A partir do momento que eu escrevo, que eu faço uso da leitura, eu estou melhorando o quê? Quando nós trabalhamos em algumas aulas anteriores sobre a questão da separação silábica, o emprego de certas palavras, vocês percebem essa importância? Não é só falar de linguagem, a função que ela exerce, mas para que eu possa escrever e saber diferenciar, eu preciso conhecer. E como é que eu vou saber? Lá no clube, quando nós insistimos aqui na marca de uma lágrima, de repente pode acontecer o quê? Falando em comunicação, falando em linguagem. Professora, eu não consegui ler a marca de uma lágrima, mas eu estou lendo outra obra. Não tem problema. A bagagem que você traz, percebam que até o decolando, quando nós falamos aqui, olha o decolando para o futuro, que é você que vai decolar, fica muito melhor quando você conhece o significado de determinadas palavras. Porque às vezes fala assim, meu Deus, mas o que é o verbo? Lembra aquela aula que vocês tiveram sobre verbo? Mas como é que eu faço para identificar o verbo? Então não tem como, pessoal, deixar de lado uma parte da língua portuguesa e focar apenas ali, eu quero só escrever. Como é que você vai escrever se você não lê? Percebem? Aí, professora, mas a senhora está falando, e vai chegar lá no Enem. E é verdade. Primeiro ano, vocês são treineiros, vocês vão chegar lá no terceirão, já familiarizados com toda essa informação. E olha que nós ainda estamos no nivelamento. Conseguiram organizar o material de vocês todo? As classes de palavras? Porque agora nós estamos falando em linguagem. E como é que está? O que vocês estão aí relembrando quando eu falo aqui para você sobre aquela linguagem não verbal? De repente, um olha para o outro aí e já acontece uma linguagem, uma informação, uma fala, uma mensagem. Percebem? E aí, quando nós falamos em elementos da comunicação, que a última aula, falamos sobre elementos da comunicação e agora veio o que para você? Vocês perceberam um reforço sobre ela. O emissor. Vocês vão organizar aí na turma uma palestra e é a turma que vai conduzir. Quem vai ser o emissor? Quem vai ser o receptor? E quem vai ser o ouvinte? Então, vamos pensar muito sobre isso, porque vocês vão utilizar quando vocês já estiverem produzindo os textos, ok? Então, vamos aqui para a tela. E deixa eu voltar aqui mais um pouquinho para vocês. Espera, eu quero voltar aqui. Só um pouquinho. Nessa informação aqui que eu coloquei, se tivesse só esse quadro, para que vocês analisassem primeiro ano, diante de toda a informação, de todo o conceito,
Qual seria a dificuldade em você identificar? Você bate o olho, faz uma primeira leitura, percebe se aqui tem aquele encantamento poético, certo? Ou se ele é claro, objetivo e direto. De acordo com os dados facultados pela Polícia Militar, sobe para 12. Então percebam como acontece a informação. Sobe para 12 o número de vítimas em estado grave após o confronto entre as equipes de futebol nesta quarta-feira, entre as quais 3 mulheres. Faltou algo aqui? Você conseguiu compreender a mensagem? Teve alguma emoção? Foi direto, né? Então fica fácil identificar quando você já tem o conceito em mente. São quase 10 horas da manhã. Ponto, acabou. Essa é a informação. O foco é o referente, ou seja, o assunto. Você sempre vai lembrar, primeiro ano, do assunto. O que eu quero falar? O que eu quero transmitir? Sem fazer aquele rodeio todo, que está sendo abordado, pois o emissor busca fornecer informações, certo? Visa informar, a ênfase é dada à terceira pessoa, em pessoalidade. Aí você vai encontrar na manchete de jornal, quando você abre os sites, o que você encontra ali? Aquela informação direta. Você encontra a manchete de jornal nas placas de rua, placa de trânsito, que é objetivo, é direto, pare, siga, vire à esquerda ou vire à direita. O cardápio também, ali tem exatamente o que você quer, sem florear. O relatório, e o que mais? E nós temos o texto de divulgação científica. Então você precisa ter bem em mente essa divisão, o conceito de cada uma delas, tá bom? E o seminário, que é bem utilizado pelos estudantes quando você vai organizar quem que vai fazer o quê? Qual é a intenção e o objetivo de cada fala? Será que você consegue fazer? Previsões do tempo, que é direto. Alô, alô, Marciano, vocês conseguiram aí, depois da leitura. Aqui quem fala é da Terra. Para variar, estamos em guerra. Que guerra? O que você imagina hoje que seria essa guerra? Trazendo aqui para a nossa realidade. Você não imagina a loucura. O ser humano está na maior fissura, porque está cada vez mais down in the high society. Então dá para a gente fazer aqui uma interpretação. Bom, nosso encontro de hoje tem a revisão ainda para vocês. Ficou tranquilo? Conseguiram identificar cada um dos elementos? E quando você organiza o seu material, depois vai ficar mais fácil para você estudar. E até para você identificar dentro das atividades. Tudo bem, primeiro ano? Então, daqui a pouquinho eu volto com a revisão, ok? Tchau!